Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Gênesis, Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Você vai abrir no versículo de número 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 14. Se você encontrou, diga amém. O texto diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos... O Senhor pelejará por vós e vos... Vira para o vizinho que está do seu lado e fala bem assim, ó, Deus quer agir. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. Olha o que o texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A parte A do versículo eu quero ficar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento em tuas mãos. É o momento da sua palavra e nós queremos receber a sua direção, o seu ensinamento, queremos receber resposta. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento nas suas mãos a transmitir a sua palavra, e que o seu nome seja glorificado. Quantos concordam com essa oração, digam glória a Deus. Se você está meio pentecostal igual eu, diga aleluia. Pode dar aí uma rajada de glória, 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 aleluia. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o poder do silêncio. O Senhor falou para o seu povo que para que ele pudesse agir, o povo precisava ficar quieto, porque o povo estava falando demais. Existem algumas coisas que nós não experimentamos na nossa vida, porque nós estamos fazendo muito barulho, nós estamos falando demais. E o segredo para experimentar a resposta e o milagre que nós estamos esperando é em momentos específicos na nossa vida fechar a boca e fazer silêncio. E aí eu vou abrir um parêntese: fazer silêncio, menos fazer silêncio para glorificar a Deus. Isso você pode fazer a qualquer momento. Aproveita a oportunidade e manda aí alguma coisa para Deus. Agora, a grande verdade é de que o poder de Deus, para se manifestar em alguns momentos específicos da nossa vida, Deus vai exigir de nós silêncio. Existem pessoas que não estão conseguindo ver o agir de Deus na sua vida, porque estão falando demais. Você precisa fechar a sua boca e aquietar seu coração. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto um pouco, fique quieta um pouco, silêncio, para você poder ver o agir de Deus. Quais são as áreas em que nós acabamos falando demais? O que é que nós fazemos no nosso dia a dia que atrapalha o agir de Deus por falarmos demais? Eu separei algumas coisas aqui, que talvez você esteja pensando assim: não, mas eu não sou uma pessoa que falo demais. Vamos ver quais são as áreas que nós acabamos atrapalhando o agir de Deus falando demais. Primeiro, nós falamos demais quando abrimos a boca para murmurar. Isso é falar demais. É quando se abre a boca para reclamar das coisas que não estão acontecendo da maneira como você gostaria que estivesse acontecendo. O nome disso é murmuração. E esse tipo de murmuração, esse tipo de fala chamada murmuração, afasta o agir de Deus da sua vida. Esse tipo de murmuração só atrapalha o agir de Deus de se manifestar. Você não está conseguindo melhorar nada abrindo a boca para murmurar. Você só está atrapalhando mais ainda o processo.
Por favor, faça um carinho no ombro do seu irmão e fala: fica tranquilo porque vai melhorar. A murmuração não nos ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha. Murmurar nunca resolveu o problema da vida de ninguém. Você já viu alguém ter o seu problema resolvido porque reclama? Ela, às vezes, por reclamar, ela tem uma solução momentânea, mas depois tudo vai explodir. E aí uma das coisas que Deus tem nos direcionado é: fique quieto e pare de reclamar das coisas. A segunda coisa que nós acabamos falando demais é quando nós falamos demais a respeito dos nossos problemas para os outros. É impressionante como algumas pessoas, elas conseguem explanar o seu problema para um monte de gente que não vai poder ajudar ela. Talvez você esteja atrapalhando o agir de Deus, porque você fala do seu problema para todo mundo, menos para falar do seu problema para Deus. E é uma situação muito complicada de quando você fala demais porque conta do seu problema para todo mundo, é que depois você está com um problema meio resolvido, mas as pessoas que você contou não sabem que você está com um problema meio resolvido. Aí elas olham para você e falam: está com maior luta no casamento, ó. Olha que crente hipócrita, está lá adorando, ó. Há uma semana ela falou para mim que o pau quebrou dentro de casa, ela e o marido. Olha lá, tá vendo ali, ó? Está lá servindo a Deus na célula, abraçando o pastor, abraçando o líder. Há uma semana estava metendo o pau no pastor comigo. Há uma semana estava reclamando da igreja. Não tem 3 dias que reclamou da célula comigo aqui. Aí você abre a boca para falar demais para os outros dos problemas que você enfrenta no dia a dia, e as pessoas não sabem que o problema já foi resolvido, mas todo mundo olha como se você estivesse com um problema. Inclusive, essa noite aqui mesmo, você talvez já resolveu um problema que você contou para uma meia dúzia de pessoas, e essas meia dúzia de pessoas acham que você ainda está passando esse problema. Por favor, faça um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: fica tranquilo, Deus vai aprofundar mais. Feche a sua boca e pare de falar dos seus problemas para os outros. Feche a sua boca, silêncio. Não vai adiantar você contar o seu problema para pessoas que não vão poder te ajudar em nada. Faça o inverso disso. Vá para o teu quarto, feche a sua porta, ponha o seu joelho que está no chão e fala com o seu Pai que está nos céus, e o seu Pai que está nos céus te ouvirá, e então poderá manifestar o milagre que você precisa. Aleluia! Aleluia! Terceiro, nós falamos demais quando nós contamos para os outros a respeito dos nossos sonhos, dos nossos projetos e das nossas conquistas. Tem gente que está perdendo a bênção porque antes de você conquistar a bênção, você abriu a boca e contou para a gente errada. Você falou demais e o negócio escapuliu da sua mão. Você conhece alguém que já passou por isso? Bota a mão na cabeça e fala: ai. Diga: ai, ai, ai. Não, fala aí para o seu vizinho que está do seu lado, você tem que incomodar ele, fala assim: irmão, para de contar para os outros. Fala, fecha a boca. O negócio está quase acontecendo, está quase tudo certo para você fechar essa semana. Aí você vai lá e abre a boca. E se tem uma coisa que é maligna, e ela trabalha não no espiritual, mas no natural. É maligno e trabalha no natural. É o espírito da inveja. Não é que o diabo tem poder para parar as coisas, mas as pessoas, pela maldade, pela inveja, elas acabam de alguma maneira atrapalhando aquilo que já era para estar na sua mão. Quantos estão entendendo aqui? Digam aleluia. Um exemplo desse na Bíblia é José. José vai lá, tão imaturo, novo, e ele tem um sonho, uma revelação de Deus. Era aquilo mesmo, estava tudo tranquilo. E ele vai lá e conta para os seus irmãos. E quando ele conta,
acaba manifestando o espírito da inveja, que os irmãos começam a tramar e trabalhar contra a vida de José, sem José saber. Escute uma coisa que eu vou dizer: existem algumas bênçãos que já eram para estar na sua mão há muito tempo, elas só não estão porque você contou para gente errada, e gente errada, por causa da inveja, está trabalhando por trás coisas sem você saber. Então qual é a palavra de Deus para nós? Feche a sua boca, silêncio, Deus quer agir. Inclusive, eu acredito que você está quase para resolver algumas coisas na sua vida. Eu vou dar um recado de Deus para você aqui, diretamente do trono de Deus, como um profeta. Não abra a boca nem para pessoas que fazem parte da sua parentela. Silêncio. Oi, irmão, eu estou pentecostal aqui essa noite. Será que alguém pode sentir que a glória de Deus está nesse lugar e dar um aleluia? Por favor, faz alguma coisa, porque tem glória de Deus nesse lugar. Tem ou não tem, meu Deus? Aleluia. O que é isso, Jesus? Estou empolgado, Espírito Santo. Me empolga mais, Senhor. O que mais que nós falamos demais? Nós falamos demais quando nós abrimos a nossa boca para querer nos justificar para pessoas maldosas que querem nos acusar e nos caluniar. Quem foi que disse que você tem que abrir a sua boca para se justificar com acusadores maldosos que querem maltratar a sua vida? Nós atrapalhamos o agir de Deus quando nós queremos abrir a boca para nos justificar. Deus nunca nos mandou justificar. Você sabe que quando eu entro com a minha boca para me justificar, Deus tira a boca dele e não me justifica. Então qual é o segredo? Eu estou lidando com pessoas caluniadoras, eu estou lidando com pessoas maldosas, com pessoas que querem me atacar com palavras. Qual é o segredo para eu lidar com essas pessoas, pastor? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, shh. Fala silêncio. Fala, você não precisa fazer nada, nem falar nada. Por quê? Porque em Romanos diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, é Deus quem os justifica. Se tem uma coisa que nós temos que ter convicção é, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, ninguém pode me acusar. Deus me justifica, Deus me justifica, Deus me justifica. Você está aqui para adorar o Senhor essa noite? Então se expresse pelo amor de Deus, se expresse pelo amor de Deus. Aleluia. Sabe por que a palavra de Deus diz de que nós não podemos nos justificar, deixa que Deus justifica? É porque os seus acusadores, os seus caluniadores, eles não conhecem você, eles não sabem quem você é na essência. Mas o Deus que te vê no secreto, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu coração, Ele sabe do seu caráter. Então não precisa ninguém pensar em querer me justificar. Temos um Deus e Ele é o suficiente, Ele é o bastante, Ele basta. Aleluia. Talvez você está se cansando e se desgastando demais querendo se justificar. E uma coisa que eu desconfio, quem se justifica muito é porque está querendo encobrir alguma coisa. Agora quem cala, eu já ouvi alguém dizer, quem cala consente. Depende. Se é escolhido de Deus, Ele vai dizer, não preciso justificar, Deus é o justo juiz. Diga aleluia. Deus é o justo juiz. Aleluia. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, como é que o senhor faz para responder algumas pessoas? Algumas pessoas que falam da nossa vida, falam das coisas. Querido, você não para discutir com essas pessoas.
Porque se você parar para discutir com essas pessoas, elas vão puxar tanto você para baixo, que vai levar você para o nível delas. E se elas levarem você para o nível dela, ali elas são experientes, elas vão ganhar você sempre. Então, não desça de nível, permaneça fazendo a grande obra. Faz como Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso descer, eu não posso descer. Por favor, bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: para de querer se defender. Ou você se defende ou Deus te defende. O que você prefere? Eu quero que você me responda. O que você prefere? Ou você te defende ou Deus te defende. O que você prefere? Então levanta os dois braços para o alto e fala: glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Aplauda Ele, por favor. Aplauda Ele, por favor. Você sabe, o silêncio, ele é tão importante nessa hora, porque o silêncio, ele confunde o inimigo. O silêncio confunde o adversário. É literalmente o amontoar de brasas na cabeça do inimigo. Porque quando você faz silêncio, o inimigo fica pensando: cara, o que está acontecendo? Eu ataco tanto ele. Rapaz, o que está acontecendo? O que ele está planejando? O que ela está pensando? Ela não fala nada. Com tudo aquilo que ela não fala. O que ela está planejando? O inimigo fica doido, mas eles não sabem que essa é a hora onde Deus está com a mão sobre a sua vida. Uma mão sobre a sua vida e outra mão agindo para poder operar um tempo de milagre, de exaltação na sua vida. O segredo é esse. Deixa o inimigo doido, não entendendo nada. Provérbios capítulo 17, verso 18 diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Até uma pessoa que é tola, se ela ficar de boca fechada, ela está agindo com sabedoria. Então deixa eu falar uma coisa para você. Alguns problemas que você está enfrentando no meio da parentela, alguns problemas que você está enfrentando lá no seu trabalho, alguns problemas que você está enfrentando no ministério. Como que eu vou lidar com isso, pastor? O segredo de Deus para você lidar com isso é: fala para o seu vizinho, fala para ele: fala nada. Nunca discuta com um tolo acusador. Nunca discuta com um tolo acusador. Você não está nesse nível. Qual é o outro falar demais que nós acabamos errando no meio da caminhada? E Deus quer tratar isso na nossa vida. Nós precisamos parar de falar demais quando nós deixamos a nossa boca falar de assuntos alheios, falar da vida de outras pessoas. Falar demais nesse quesito é, no português claro, fofoca. Fala: ai, faz um carinho no ombro do seu irmão e fala bem assim: fica tranquilo, porque vai melhorar. Tem gente que cria problema seríssimo para a sua vida porque não consegue segurar a sua boca falando de problema alheio, falando da vida dos outros. E aí escute só o que eu vou dizer para você, querido. Tem gente que não consegue parar em um emprego mais do que 2 anos, 3 anos, porque em todo lugar que entra para poder trabalhar se mete em questões alheias, quer falar da vida dos outros, fofoca para os outros, fofoca. E aí quando vai ver, está no meio de uma confusão danada, no meio de uma loucura danada, porque você foi se meter onde não era para se meter. Você foi querer falar do que não tem nada a ver você naquela situação. Fica quieto, fica quieta. Quantas vezes já aconteceram situações de no meio da parentela ter uma fofocaiada danada, e um problema danado, e uma briga, e aí entra coisas que acabam prejudicando você, prejudicando seus filhos, prejudicando a sua família, e quando você vai avaliar por que aconteceu isso? Talvez por causa de um comentário que foi feito na varanda.
Talvez por causa de uma coisa que você foi falar, você não tinha nada a ver com aquele assunto e você foi abrir a boca para se meter naquele assunto por causa de quê? Nós estamos passando às vezes sérios problemas porque abrimos a boca para nos meter em coisa que não é para se meter. Provérbios capítulo 26, versículo 17 diz que o que se mete em questão alheia é como o homem que pega um cão pela orelha. Tenta puxar a orelha de um pitbull com força, você vai ver o que é bom para tosse. É o que o provérbio está dizendo. Se você se meter em questão alheia, é como quem pega um cão pela orelha. Talvez você, nesses últimos dias, semanas e meses, você está numa encrenca danada por causa de um comentário. Foi um comentário. Então qual é o segredo? Sem ele perceber, vai assim de baixo, assim da cadeira, fala assim: cala a boca, irmão, cala a boca, irmão. Aleluia. Você sabe, eu tenho estudado muito sobre a questão de relacionamentos, como que as pessoas, elas vão se desenvolver na sua trajetória, como é que as pessoas lidam com as situações do dia a dia, na família, no trabalho, na igreja. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão: pessoas que têm o mesmo tipo de problema se atraem. Os iguais se atraem. Então, se alguém está procurando muito você para falar da vida de alguém, faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala bem assim: descansa em paz, irmão, descansa. Porque um fofoqueiro bem sucedido, um fofoqueiro que tem resultado, ele só consegue isso se ele encontra um outro fofoqueiro com o ouvido passivo para ouvir. Irmãos, alguns irmãos já me conhecem, algumas coisas eles não aproximam de mim para falar, que eu literalmente eu falo. E alguns, quando começam a falar, percebem a minha feição, percebem a minha fisionomia. E isso atrapalha o agir de Deus. O sexto, o que mais que atrapalha o agir de Deus na nossa vida? Atrapalha o agir de Deus quando nós falamos demais, querendo mudar a vida dos outros. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: pastor, eu estou falando, mas não adianta que o meu filho não muda. Pastor, eu estou falando, mas não adianta que a minha esposa não muda. Eu falo. Pastor, eu estou lá falando, meu marido é muito cabeça dura, pastor, porque eu falo com ele, eu falo. Qual é o segredo? Você já testou e já viu que não dá certo. Você está falando há 10 anos no ouvido desse cara, e você está teimando mais do quê? Então nós atrapalhamos o agir de Deus, que nós ficamos falando, e Deus está falando: eu quero agir, mas você não sossega, você não fecha a boca. Eu quero trabalhar na vida do seu marido, mas você não deixa o cara em paz, você fica falando. Eu quero mudar a vida dele, mas enquanto você não fechar a sua boca, por favor, tem unção de Deus nesse lugar, abra a boca e diga glória a Deus, meu Deus. Nós não mudamos ninguém, irmãos. Se o Espírito Santo não mudar, eu não mudo e você não muda. Então o que é que eu tenho aprendido? Senhor, vamos orar. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar ao seu Pai que está no céu. E no mais, fecha a sua boca. Se você orasse a Deus o tanto que você abre a boca para falar, querendo mudar essa pessoa com a sua força, um milagre já tinha acontecido há muito tempo. Aleluia.
tenho aprendido que tem funcionado na minha vida? Existem algumas pessoas que nós queremos muito que elas mudem, e aí falamos, isso não funciona. Mas quando eu paro de falar e começo a eu mesmo mudar, tem gente aqui nessa noite, aleluia. Porque a reação de algumas pessoas, ela acontece com uma ação minha. Então alguém que você está querendo muito mudar, talvez essa pessoa não mude. O segredo principal está na mudança acontecer em você. Algumas pessoas que eu queria mudar e não consegui mudar no grito, quando eu mudei, aí eu começo a experimentar e a ver a mudança acontecer na vida dessas pessoas. Nós precisamos aprender a ficar em silêncio, gente. Apocalipse capítulo 8, versículo número 1, diz que quando foi aberto o sétimo selo, diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Ora, se houve silêncio no céu, por que eu não vou conseguir fazer silêncio na minha casa, silêncio no meu trabalho, silêncio na minha célula, silêncio onde eu estou me relacionando com os parentes? Eu preciso fazer um tempo de silêncio. Você sabe, eu juro para vocês que eu pensei nisso. Quando eu li esse texto, preparando especificamente aqui essa mensagem, se houve silêncio no céu por meia hora, eu acho que tinha alguns crentes que nunca iriam conseguir entrar no céu no período de silêncio. Aliás, eu acredito que nessa hora que houve silêncio por causa de meia hora, só tinha homem, mulher não tinha nenhuma. Brincadeira. Brincadeira, irmã, aleluia. Pode descansar. Tem gente que não pode entrar no céu porque não vai conseguir ficar em silêncio. Ninguém gosta de uma pessoa que fica falando. E tem gente que é um tagarela de primeira, que fica falando e falando de problemas. E só para poder falar. E quando para de falar, para falar, mas fala de tanta coisa, fala de tudo aquilo que eu falei, o cara fala numa conversa só. O cara murmura, fala da vida dos outros e questiona e faz tudo de uma vez só. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: graças a Deus que você não é assim. Diga, é a palavra da fé, Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo. Quando dava por volta de 5h30, 6 horas, era o horário de todo mundo sair do setor. Ele coordenava um projeto junto comigo no trabalho. E o cara todo dia trabalhava até 9h30, 10 horas. Tinha dia que ele saía 11 horas da noite. Ele batia o ponto. Na época que a empresa pagava hora extra, isso era uma maravilha. O contra-cheque vinha dele 2 vezes mais alto do que o meu. Oh, meu Deus do céu. Só que a empresa parou de pagar hora extra. Agora era só banco de horas. E o cara tinha um banco de horas que, se ele tirasse férias 6 meses, ele não ia conseguir pagar o banco de horas. Porque todo dia o cara saía 9h30, 10 horas, 11 horas. Um dia eu parei para conversar. Falei: cara, como é que você aguenta ficar no trabalho até 10 horas da noite todo dia? E aí, na época, eu não era cristão, a gente estava tomando uma cerveja, e ele virou para mim e falou assim: sabe o que é, Bruno? Eu não aguento, cara, porque eu chego em casa, a minha mulher fica falando tanto no meu ouvido, que quando eu chego já tomado, já deito, vou dormir, só vou trabalhar no dia seguinte. É por causa disso. Será que tem alguém... Não, deixa quieto. Eu tô pentecostal hoje, gente, aleluia. Vamos dar glória a Deus, porque tem unção de Deus aqui, aleluia. Êxodo
14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E vos calareis. É preciso calar para que o agir de Deus se manifeste. Ei, é preciso fazer silêncio para Deus poder agir. É preciso fazer silêncio para Deus agir. Tá bom, pastor, eu estou chegando à conclusão de que eu vou ter que fechar mais a boca. Quantos estão chegando à conclusão? Digam aleluia. Então vou dar aqui rapidinho 4 dicas para você conseguir fechar a boca. 4 dicas, porque não adianta eu dizer o problema e não dar o remédio pro problema. O que eu faço, pastor? Porque às vezes a minha língua coça, pastor. Quando eu vou ver, já saiu. Bom, a primeira dica para você é: seja grato sempre e abra a boca para manifestar essa gratidão. A gratidão te protege da murmuração. Anota isso. A gratidão, ela te protege da murmuração. A gratidão, ela não te protege só da murmuração. A gratidão te protege de falar mal da vida dos outros. Porque você passa a olhar para os outros com um coração grato. Então, com um coração grato, você vai olhar as coisas boas na vida das pessoas. E isso vai livrar você de murmurar e de falar da vida dos outros. A gratidão, ela também te protege de você falar dos seus problemas para as pessoas que não podem te ajudar. Porque as pessoas que não podem te ajudar, elas vão ouvir do seu lábio palavras tipo: Deus está me ajudando nessa luta, Deus está me ajudando nessa causa, Deus está me ajudando nessa situação. Sou grato a Deus, porque eu tenho filhos abençoados, passo lutas com eles, mas tenho filhos abençoados. Sou grato a Deus pelo meu casamento, passo luta com a minha esposa, mas graças a Deus eu tenho casamento. Tem gente que está lutando por um e não consegue, aleluia. Sou grato a Deus por tanta coisa boa que Deus tem me dado. Isso me protege de falar besteira e impedir o agir de Deus. A outra coisa que eu preciso falar, que eu preciso fazer para não falar besteira, é decidir. Eu preciso tomar essa decisão, irmão. Eu preciso tomar a decisão de que eu não vou para conversar com quem fala mal da vida dos outros. Eu não vou parar para conversar. Eu não vou parar para conversar. Eu vou ser no mínimo ou no máximo educado. Querido, eu tenho que resolver uma coisa ali rapidinho, tá bom? Aleluia. Quando você começa a agir assim, as pessoas começam a perceber: ei, esse cara aqui, essa moça aqui, não gosta de conversa fiada. Decida isso. Decida que você não vai parar para conversar com gente que fala mal da vida dos outros. Isso vai atrapalhar, está atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Normalmente quando você escuta alguém, olha só, pega isso aqui é automático. Quando você escuta alguém falar da vida dos outros, falar uma história que envolve a vida alheia, você fica meio que na obrigação de alguma maneira participar daquilo. É mais ou menos assim: alguém fala: rapaz, você está sabendo o que aconteceu com fulano de tal, assim, cara? Você não sabe o que aconteceu com ele? O problema que ele teve com aquele comerciante, assim, cara. E o cara está ali, ele se sente na obrigação de falar: eu soube sim, aconteceu até também isso, né? Ele não consegue ficar sem participar, ele se sente na obrigação. Então qual é o segredo? Eu preciso fugir disso. Dá um beliscão no vizinho que está do seu lado e fala assim: se você não parar de falar besteira, eu vou fugir de você. Fala: pastor, e quando isso é dentro da própria casa, se tranca no banheiro e decide ficar lá um dia inteiro. Aleluia. Terceira dica: pastor, o que eu preciso fazer para não falar demais? A terceira dica: tire um tempo de oração em silêncio. Isso vai te ajudar
a acalmar e aquietar o seu coração e a estar em maior sintonia com o Espírito Santo. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para algumas pessoas que estão numa correria danada, estão em uma vida muito louca, ansioso e ansiosa demais, e corre muito para lá, e corre, você está, além de falando demais, ouvindo demais. O barulho tem sido uma constância na sua cabeça, é tanta coisa que você está ouvindo de um lado, e está ouvindo de outro, e está ouvindo de outro, e a sua cabeça está um cabeção danado, com muita confusão. Ei, por favor, pare um pouco e se esconda em silêncio. Quando Jesus esteve durante um tempo fazendo muito milagre, muito envolvido, ele precisou se retirar para um lugar sozinho, para ficar em silêncio com o Pai. Você precisa aliviar um pouco a sua cabeça dessa falácia grande que está tumultuando os seus pensamentos. Deus está querendo te dar uma direção, Deus está querendo te dar uma saída para esse problema que está tirando o seu sono, mas você não consegue ouvir a voz de Deus porque tem muita confusão na sua mente, é muito rolo, é muita coisa, é muita falácia. E você precisa se retirar um pouco e ficar em silêncio em oração. Ei, gente, tem um culto aqui para Deus? Diga aleluia, faz algum barulho, tira a atenção desse lugar e manda a glória para cima. Eu quero um povo pentecostal aqui nessa noite, ó glória. Quarto conselho, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso fazer o que for necessário para que o meu coração ele se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, você sabe o que você precisa fazer para você aquietar um pouco? Você sabe qual é a decisão que você precisa tomar para você aquietar um pouco o teu coração? E quando o Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é você tomar a decisão e deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Deus cuidar da situação, deixar Deus cuidar daquilo que está te atribulando. Literalmente entregue nas mãos de Deus e vai descansar. Tem alguém entendendo esse mistério aqui? Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Por favor, fique de pé.